Oi, me chamo Pedro, tenho 32 anos, sou casado e pai de um menino de 5 anos. Trabalho como representante comercial e, por causa disso, tô sempre viajando. Na maioria das vezes, tudo é bem rotineiro. Visitar clientes, apresentar produtos e fechar negócios. Mas de vez em quando, aparecem umas surpresas que a gente não espera. E foi numa dessas viagens que tudo aconteceu. Eu estava a trabalho em outra cidade, que não vou nem mencionar o nome para não causar problemas. Cheguei no final da tarde e precisei arranjar um lugar para dormir. Depois de dar uma volta rápida pela cidade, escolhi o Hotel Aurora. Era um prédio meio antigo, mas parecia decente e bem localizado. Na recepção, a moça me deu a chave do quarto 314. Quando entrei no quarto, senti um frio esquisito, mas achei que era só por causa do ar-condicionado ou algo assim. Até comentei comigo mesmo, tá um gelo aqui, vou aumentar essa temperatura. Deixei minhas coisas, tomei um banho e me joguei na cama cansado do dia. Meu plano era dormir cedo, já que tinha uma agenda cheia no dia seguinte. De madrugada, acordei com uns sussurros estranhos. No começo, pensei que era alguém no corredor, talvez algum hóspede falando ao telefone. Mas, à medida que fui despertando de verdade, percebi que os sons vinham de dentro do quarto. Me arrepio só de lembrar. Abri os olhos e fiquei quieto, tentando entender o que estava acontecendo. Quando olhei para o canto do quarto, vi uma figura sombria parada ali, só me observando. Na hora, meu coração quase parou. Sabe aquela sensação de frio na espinha? Foi exatamente o que eu senti. Gelei na hora. Num impulso, liguei a luz do abajur que estava do lado da cama, e do nada, a figura sumiu. Fiquei um bom tempo sentado na cama, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Será que eu estava sonhando? Será que era minha imaginação? Eu não sabia o que pensar. No dia seguinte, ainda meio abalado, desci até a recepção. A recepcionista notou que eu estava meio esquisito e perguntou se estava tudo bem. Contei o que aconteceu e ela ficou pálida. O que foi? Perguntei. Ela só disse que o quarto 314 tinha uma história meio estranha, mas não deu muitos detalhes. Aquilo foi o suficiente para mim. Peguei minhas coisas e fui procurar outro hotel. Nunca mais voltei ao Aurora. Mesmo depois de tanto tempo, ainda lembro dessa noite. Sempre que alguém pergunta sobre histórias estranhas de viagem, eu conto essa. E cada vez que conto, percebo que ainda sinto aquele arrepio, como se estivesse revivendo tudo de novo. A gente acha que essas coisas só acontecem em filmes, mas quando acontece com você, a história é bem diferente. Me chamo Rafael, tenho 28 anos e trabalho como engenheiro civil. Naquela semana, eu estava em São Paulo para uma reunião importante sobre um novo projeto. Viajar a trabalho não é novidade para mim, mas confesso que toda vez é um pouco cansativo. E para variar, precisei me hospedar num hotel. Escolhi um hotel simples, não estava procurando luxo, só queria um lugar para descansar e recarregar as energias para o dia seguinte. Cheguei no hotel, já era quase 9 da noite. O dia tinha sido longo, cheio de reuniões e trânsito. Na recepção, a moça era simpática e o check-in foi rápido. Ela me entregou a chave do quarto com um sorriso. Qualquer coisa, é só ligar aqui na recepção, ela disse. E eu agradeci, tentando parecer menos cansado do que realmente estava. Subi para o quarto, joguei minha mochila num canto e fui direto para o chuveiro. A água quente era um alívio depois de um dia inteiro de viagem e trabalho. Enquanto a água escorria pelo meu corpo, comecei a relaxar e a pensar no quanto era bom ter um momento de paz. Não tinha ninguém me ligando, nem e-mails urgentes para responder. Era só eu e o barulho da água caindo. Terminei o banho, coloquei um pijama confortável e me joguei na cama. Eu estava exausto e capotei quase que instantaneamente, sem nem pensar duas vezes. A cama era bem confortável e eu senti que finalmente ia conseguir ter uma boa noite de sono. O quarto tinha aquele ar meio antiquado, com móveis de madeira escura e uma colcha de cama com um padrão floral meio ultrapassado.
As cortinas eram grossas, bloqueando a luz da rua. Estava tudo tranquilo e eu estava pronto para uma noite de descanso bem merecido. Enquanto meus olhos iam se fechando, pensei na reunião importante que teria no dia seguinte. Mas naquele momento, a única coisa que importava era o descanso. Eu nem imaginava que aquela noite seria muito diferente do que eu esperava. Era por volta de 2 da manhã quando acordei de repente. No começo fiquei meio perdido, tentando entender o que tinha me despertado. Foi então que ouvi um som vindo do quarto ao lado. Era o choro de uma criança. O som era abafado, mas dava para perceber que era uma criança pequena, chorando como se estivesse assustada ou com dor. Eu estava meio grogue de sono, mas me preocupei. Pensei que talvez os pais da criança não tivessem ouvido, ou que talvez estivessem tendo dificuldade para acalmá-la. Bati na parede algumas vezes, tentando chamar a atenção deles. "Ei, tudo bem aí?" Disse alto, mas sem resposta. O choro continuava e eu comecei a ficar incomodado. Não era só o barulho que me incomodava, mas a sensação de que algo estava errado. Decidi descer até a recepção para ver se eles podiam fazer alguma coisa. Desci as escadas meio sonolento, tentando acordar de vez. Quando cheguei na recepção, o recepcionista estava lá, meio que cochilando atrás do balcão. Chamei ele e expliquei a situação. Ele me olhou com uma expressão de confusão. "Senhor, o quarto ao lado do seu está vazio há semanas. Não tem ninguém hospedado lá." Fiquei paralisado por um momento. "Como assim vazio? Eu estou ouvindo uma criança chorando lá agora." Ele pegou a chave do quarto e me pediu para esperar. Subimos juntos de volta ao segundo andar. Algo naquilo tudo não fazia sentido. Chegamos na porta do quarto ao lado do meu e ele abriu a porta. O quarto estava escuro e vazio. Não tinha nenhum sinal de que alguém tinha estado ali recentemente. Ele ligou as luzes e entramos. Tudo estava impecável, como se ninguém tivesse usado o quarto por um bom tempo. Olhei ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. O choro tinha parado assim que a porta abriu. O recepcionista me olhou com um olhar meio sério. "Senhor, não sei o que o senhor ouviu, mas aqui não tem ninguém." Aquilo me deixou ainda mais desconcertado. Agradeci e voltei para o meu quarto. Deitei na cama, mas não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido. Fiquei ali, tentando achar alguma explicação lógica, mas nada fazia sentido. O resto da noite foi um tormento. Não consegui mais dormir. Fiquei rolando na cama, pensando no choro da criança e no quarto vazio. O que poderia ter acontecido ali? Por que eu estava ouvindo um choro se não tinha ninguém no quarto ao lado? Naquela noite sem sono, decidi que não queria mais ficar no Hotel Maravilha. Cada vez que fechava os olhos, o som do choro da criança ecoava na minha mente. Não conseguia tirar aquela imagem do quarto vazio e da explicação confusa do recepcionista. Assim que o sol começou a nascer timidamente pela janela, tomei uma decisão firme. Arrumei minhas coisas rapidamente, sem nem esperar o café da manhã do hotel. Apenas queria sair dali o mais rápido possível. Desci até a recepção, onde o mesmo recepcionista estava agora alerta e parecendo mais desperto. Devolvi a chave do quarto e disse a ele que estava indo embora. "Espero que entenda, mas não posso continuar hospedado aqui", expliquei, sem mencionar o motivo específico da minha decisão. Ele olhou para mim com uma expressão mista de compreensão e curiosidade, mas não fez perguntas. Aceitou a chave de volta e desejou uma boa viagem. Saí do hotel com um sentimento de alívio misturado com inquietação. Não sabia explicar o que tinha acontecido naquela noite, mas tinha certeza de uma coisa: aquele não era um lugar onde eu queria permanecer. No fim das contas, o que quer que tenha sido aquele choro de criança, eu não estava disposto a descobrir. Peguei um táxi até outro hotel na cidade, onde passei o restante da minha estadia em São Paulo sem incidentes.